Olá, meu nome é Manu Santana, fica à vontade no meu canal, se assegure nos seus assentos e vamos explodir positivamente as nossas cabecinhas. O título desse vídeo é Leia Mais, não é mesmo? Ou 5 motivos para você ler mais. Queria te falar que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre não ler, sobre fazer muito mais do que ler. Eu sempre vou abrir aqui uma coisa muito íntima para vocês. Eu sempre critiquei uma questão da minha mãe. Minha mãe sempre gostou muito de ler, eu sempre vi minha mãe lendo demais, ela se trancava no quarto para ler. Eu não sei se era um refúgio positivamente falando, né? Porque é bom, né, você, que, por exemplo, a geração de hoje, o refúgio da geração é chegar em casa cansado e ir pro TikTok ficar 3 horas. E aí você dorme 2 horas por noite e no dia seguinte você tem que estudar, você faz a prova, tá todo ferrado. Minha mãe pelo menos lia, não é mesmo? No entanto, você vê que aí, né, todo mundo tem as suas formas de descansar, enfim, se entreter. E aí eu tinha uma crítica nesse sentido, porque minha mãe gostava muito de estudar e ela era muito boa em tudo que ela fazia, mas eu ficava tipo, mãe, por que você não gasta tempo também, tipo, ensinando outras pessoas? E, sei lá, dá uma palestra, faz um negócio. Só que aí eu demorei um tempinho pra perceber, hoje, analisando, e talvez há um tempo atrás eu já tenha percebido isso, ela já não precisava dar uma palestra de 50 minutos para um público muito grande, mas todas as pessoas que ela influenciou, eu tenho certeza absoluta que o conteúdo que ela absorveu, o quanto que ela leu e o quanto que ela aprendeu fez parte do processo, entendeu? Então hoje, há um tempo atrás, eu já comecei a ter essa visão, comecei a entender isso. E, e aí eu tô te contando uma crítica que eu tinha com relação a pessoas que leem muito e demais e se trancam lendo, apesar do fato de que eu acho que também tem a ver com a personalidade das pessoas, não tem nada a ver com isso, né? Apesar disso, apesar de eu ter sido essa pessoa, hoje eu acho errado no sentido de discordo, tô contra, quero estar em outro lugar, em diferente do lugar que essas pessoas estão, que são essas pessoas que só criticam toda hora quem gasta tempo lendo e querem te convencer a todo custo que leitura não é uma coisa importante, que leitura é uma coisa meio banal, não sei se banal, mas sem muito valor, sabe? Eu acho que tem alguns trabalhos e tem algumas coisas que você precisa fazer muito mais do que absorver conhecimento pela escrita, mas uma parte do conhecimento que você adquire e uma parte da forma com a qual você vai se comportar nos ambientes e o nível de confiança que você vai ter, até mesmo para fazer uma pergunta, para aprender com alguma pessoa, depende muito da bagagem intelectual que você adquiriu, e isso tem muito a ver com o conteúdo que você absorveu, e uma das formas mais fáceis de absorver conteúdo é lendo um livro, né? Ou muitas pessoas só conseguem através de audiobook, por exemplo, mas geralmente tem a ver com um conteúdo que uma pessoa aprofundou em um bloco de palavras, um bloco de folhas, enfim, que seja. Então, eu sou a favor da leitura, tá? Eu sou a favor de você fazer, praticar e testar coisas no mundo prático, mas nunca vou indicar para as pessoas que elas não leiam. E aqui eu vou te dar 5 motivos pelos quais eu sou assim. E aí eu vou tentar te convencer com os meus argumentos de que você deveria minimamente... Não é que você deveria ser igual a mim nesse sentido, talvez, né? Aqui na minha opinião. Mas você pelo menos deveria valorizar esses 5 motivos pelos quais ler é sim importante, e você deveria não só levar isso para sua vida, como influenciar e incentivar outras pessoas a fazer. Tá, o motivo de número 1 é que, eu não sei se você observou, isso aqui é um pouco profundo, talvez até uma vibe meio filosófica. Por que filosófica? Porque talvez você não vai entender. Não porque você não vai entender da filosofia, mas é porque a minha filosofia talvez você não vai entender, porque eu não me formei aí na filosofia, né? Então, talvez fuja sei lá, você vai entender o que eu vou falar, presta atenção. O que eu quero dizer presta atenção, a forma como os textos e as frases são organizadas para fazer sentido se assemelha, essa forma como são organizadas para fazer sentido, se assemelha com a forma com a qual as fases da sua vida são organizadas ou precisariam ser conectadas na sua cabeça de forma a contar a sua história, ou de forma a você entender a sua história. Mas o que você está querendo falar com isso? É que não sei se você percebeu, por exemplo, quando você arruma a casa, percebeu isso? Você tem maior facilidade de arrumar a sua cabeça internamente. Se você é uma pessoa que bagunça muito, provavelmente conversa com o seu psicólogo aí. Ele vai provavelmente te fazer alguma conexão. Isso porque eu já passei por alguns psicólogos e já conversei sobre isso, tá? Sobre, tipo assim, será que não tem uma bagunça interna? Quando você tenta bagunçar muito o ambiente externo, existe uma conexão, tá? Então você pode achar coisas e elementos da vida física, o mundo real aqui, externo, que tem a ver com as coisas na sua cabeça internamente falando.
E eu percebo isso quando eu passo muito tempo lendo. Eu tenho maior facilidade de organizar os meus próprios pensamentos, não só para me conectar e falar com você, mas também para organizar meio que as fases da minha vida, sabe? Parece que as coisas começam a ter um pouquinho mais de lógica quando, por causa da linguagem e por causa da minha conexão com a linguagem, eu consigo entender mais coisas da minha própria vida, ou tipo, entender como as coisas se conectam melhor. Então, essa é a frase número 1. A forma com a qual as frases são conectadas em um livro para compor uma história talvez se assemelhe com a forma com a qual as fases da sua vida deveriam se conectar na sua cabeça para você entender a sua própria história, tá? Então, tô falando de conexão, de linha de raciocínio, de estrutura de uma história, tá bom? Beleza. Argumento de número 2, pelo qual você não deveria ser um babaca que desvaloriza leituras. As pessoas gostam de ouvir, isso aqui é sério, já viu esse negócio de storytelling? Tá, que é isso, assim, basicamente, né? Eu não sou a pessoa do marketing, apesar do fato de que eu preciso estudar algumas coisas de marketing nos próximos dias, inclusive se tiver algum livro de marketing pra me indicar, coloca nos comentários, um livro bom aí. Ou pessoas muito boas de marketing, você me comenta aí, porque eu vou dar uma olhada. Não esqueci de falar, né? Se inscreve no canal, tal, me segue em todas as redes sociais, eu tô em todas elas, todos os dias. Então, em todas as redes sociais, você pergunta, mas não tem algum objetivo? Você imagina, né? Se eu tô botando uma energia nisso, eu tenho um baita objetivo com essas coisas. E eu tô em todas as redes sociais e você pode entrar no meu clube. Eu tenho um clube de desenvolvimento pessoal. O link tá na bio, o nome dele é PMA. Propósito, Movimento e Autoridade. In English, Purpose, Movement and Authority. Tá bom, muito da hora. Você pode entrar, ele dura 8 semanas, é muito massa. Muito, muito massa. Se quiser ficar mais próximo das coisas que eu falo e de mim e de gente que tá com a mesma mentalidade, você entra no clube. É muito legal. Não tem como eu impedir barulhos externos, tá? Então, você vai ter que ignorar, porque eu não vou parar de falar. Então, já viu essa parada do storytelling? Por que as pessoas usam o storytelling pra vender? Que ele tem um incentivo, que é fazer você transferir dinheiro pra ele em troca de um produto. Então, ele precisa valorizar o produto dele, ele precisa te entreter numa história. E como que faz pra te entreter se não... Como que faz pra te entreter? Você gosta de história, o ser humano ele gosta de história porque ele gosta de se conectar com a dor do outro, ele gosta de se sentir pertencente a um grupo. Ele gosta, o brasileiro, por exemplo, ele não é noveleiro, fofoqueiro, a história entretém. Por isso que as pessoas usam a história pra vender. Contando com o fato, levando em consideração o fato de que as pessoas gostam de história e gostam de ouvir o que entretém, isso você aprende com as lógicas das histórias e das conexões entre os conteúdos que estão, por exemplo, dispostos em livros, tá bom? Então, tá aí um outro motivo para você ler. Sem contar também com o aumento do seu vocabulário. Vai ser muito mais fácil entreter as pessoas. Mas não porque eu vou querer entreter as pessoas para vender, não. Para se conectar com pessoas de forma melhor. Como é que, por exemplo, vamos supor que você tem uma admiração aí por esse cara aqui que tá na minha frente. Ele tá aqui uma propaganda. Eu coloquei a palavra ócio criativo no Google e apareceu um vídeo do Karnal, Leandro Karnal. Leandro Karnal é um cara muito brabo, não é mesmo? Vamos supor que você queira se conectar com ele. Não tô falando que você tem que contar uma puta história pra ele, mas você não tem que ter ali um vocabulário, um nível de entretenimento. As coisas que você vai falar tem que ser interessante pra você conseguir se conectar com uma pessoa dessa. Sua história pode ser a mais foda. Se você não souber contar e não souber se apresentar, como é que você vai ter um nível, talvez, de intimidade que você possa querer ter com o Leandro, de virar amigo dele? Vai que um dia você quer e você tem essa oportunidade. Então, dependendo da forma como você consegue usar e contar sobre você e, tipo, valorizar os pontos certos ou não, você consegue uma conexão foda como essa, talvez, com o Leandro, entendeu? Ou com um amigo de um Leandro, que um dia você vai chegar nele. Então, eu tô querendo falar o seguinte: história entretém gente. Seja a pessoa que vai ter vocabulário pra isso, que vai entender sobre isso, que vai entender sobre o enredo do mundo. Leia livros, tá bom? Coisa número 3, o motivo pelo qual você tem que ler livro. Livro é uma forma... Isso aqui é sério, tá? Literalmente isso aqui. É uma forma prática que mentes brilhantes tiveram de expor e contar pra pessoas pesquisas e experiências que eles tiveram. Então, tipo assim, presta atenção, mentes fodas há tempos atrás não tinham como gravar um vídeo que eu tô fazendo com você. Mas não está falando que você é uma mente foda? Sim, só que ainda preciso explorar alguns potenciais para que você concorde plenamente comigo, para que 100% das pessoas concordem comigo. Não, tô brincando, mas o que eu tô querendo dizer? Pessoas muito brabas no que eram, não tinha como gravar um vídeo pro YouTube, tá? As pessoas não tinham como fazer isso. Então, o que elas faziam? Elas escreviam. Então, cientistas, pessoas que estudaram economia, psicologia, engenharia, as pessoas escreveram, anotaram seus relatos, tá bom?
E por isso que hoje você tem conhecimento não só dessas pessoas, dessas mentes brilhantes, e entender qual que era a lógica de pensamento delas, mas também com o que elas quiseram produzir e colocar para o mundo, a forma como elas organizaram esse conhecimento. Você tem acesso a isso e tá em livro. Pode ouvir audiobook, mas você tá entendendo o fato de que tá em livro? Eu vou te convencer também a ler, mas rapidinho, deixa eu só acabar isso daqui, tá? Então, foi a forma que elas tiveram de não só se conectar com você, como também dar continuidade e mostrar o valor de coisas que elas descobriram há tempos atrás, tá? Tá na sua mão hoje, é só você ler. Tá? Então, continuidade de conhecimento de gente muito braba, tá? É um portal para esse conteúdo e para essas mentes. Os acesse. Livros são portais para mentes, conteúdos e conhecimentos brilhantes. O que você está fazendo para... O que você está esperando para acessar essas coisas, tá? Eu tô meio desenquadrada, né? Coisa número 4, tá? Estamos chegando aqui aos 80% desse vídeo. Repertório. Já te falei um pouco sobre isso ali no terceiro tópico. Mas... isso aqui é foda, tá? A pessoa que você vai mais conviver ao longo da sua vida inteira, quem é? Você sabe me falar ou não sabe? É você mesmo, você concorda? Imagina que merda é você conviver a vida inteira, até seus 100 anos de idade, com uma pessoa que não tem repertório. Ou melhor, que o repertório dela se baseia em fofoca alheia. Olha só, mas assim, 90% do repertório dela é a fofoca na vida dos outros. Pode ser uns 10%, ok. Agora ela não tem, tipo assim, um conhecimento a mais. O que o pessoal gostava de adquirir de informação em 1900, em 1800, não sei o que lá. Por que você não vai descobrir um pouquinho sobre outros assuntos que não foram a sua área de estudo em específico? Ou por que você não vai se aprofundar na sua área de estudo em específico? Por que você não tem esse nível de curiosidade de aprender essas coisas que estão em arquivos, em livros, sabe? Por quê? Isso vai aumentar seu nível de repertório. E não tô nem falando agora, igual eu falei no tópico 3, com relação a conversar com o Leandro Carnal. Ou com falar com pessoas fodas. Não tô falando de repertório pro mundo, eu tô falando de você. Vai ser a pessoa que você mais vai conviver ao longo da vida. Imagina viver em um território sem conteúdo ou um território onde todo o conteúdo se baseia em fofoca alheia. Justamente o que eu falei, né? Ruim pra sua própria sobrevivência. Vai ser uma merda. Imagina, chegar aos 80 anos de idade e só que você sabe falar sobre isso. Iria citar aqui uns portais de fofoca, mas nada contra. Nada contra o trabalho do pessoal aí, né? Mas eu acho que você tem que ter ali um balanceamento, né? Se você gosta de fofoca, goste também, às vezes, de... É uma fofoquinha que Davi estava descobrindo ali naquela época, mais ou menos. Será que não vai acrescentar em nada na minha vida? Entendeu? Não tô nem falando pelos outros, só por você que convive com você mesmo. E, como já falei, também ajuda na conexão com outras pessoas. E aqui eu vou acabar o vídeo, tá? Primeiramente, entra no clube, é muito legal. Se aproximar não só da pessoa que vos fala, caso você tenha interesse, como de outras pessoas que têm mentalidades muito legais, que têm uma vibe muito boa, tá bom? E o link tá na descrição. E você me segue em todas as redes sociais. Eu tô em todos os dias fazendo vídeo toda hora. E se inscreve nesse canal também, que eu posso fazer aqui todos os dias. O último motivo é... isso aqui é o máximo pra mim. É uma das coisas que mais me motiva, na real, no dia a dia mesmo, de querer ler. Que é o treino da habilidade de focar. Quando você tem que focar, você também tem que treinar outra habilidade, que é a habilidade de desfocar. Essa luz, se eu apagar tudo aqui... Perceba que eu não vou te filmar exatamente, segredos. Tem alguns lugares dessa sala que estão escuros, completamente escuros. Porque estão sem foco da luz. A luz não tá focando lá. Tá? Se eu virar a luz pra lá, o foco vai estar na parede. Não é interessante pra gente nesse vídeo. O foco desse vídeo tem que ser eu e tem que ser meu conteúdo. Porque é a proposta do vídeo. É aonde eu quero que o foco esteja. Então, outras áreas da sala precisam estar desfocadas nesse minuto. O foco não pode estar lá, porque não é a proposta, tá? Então perceba, foco tem necessariamente a ver com a sua habilidade, agora eu tô falando do seu comportamento humano, não da luz. Tem necessariamente a ver com a sua habilidade de desfocar. Gostou dessa vibe escuro? Acho que eu vou gravar um vídeo assim, às vezes, uma vibe mais assim, sabe? Tem necessariamente a ver com a sua habilidade de desfocar. Então, elenca aí, lista... mano, quando eu vou estudar, meu foco é ser uma merda, porque o celular me atrapalha, aí a minha mãe vai me chamar pra comer e não sei o que lá. São 3 coisas que geralmente tiram o seu foco, já joga elas pra área de desfoque. Como que eu tenho que fazer isso? Mãe, não me interrompe de tal hora a tal hora. Celular vai ficar trancado no outro quarto, no outro lugar. E outra coisa que tá na sua área de foco, que seu cérebro tende a querer focar mais, que tem que estar na sua zona de desfoque enquanto estiver focado no estudo,
você também arruma uma outra forma de eliminar isso daí e botar na zona de desfoque, tá bom? Agora eu vou fazer minhas luzes aqui só pra gente finalizar esse vídeo. A leitura é uma ótima forma de aprender a treinar o seu foco, tá? Então, vai fazendo aos poucos, 10 minutos só lendo, 20 minutos só lendo, 30 minutos lendo. Aí no final de semana você consegue fazer 2 horas seguidas. Aí no outro você fala, vou ficar 4. E outra, eu vou aprender coisas que vai me ajudar nisso ao longo da semana. Vai fazer isso. Pega as motivações e treina o foco na leitura. Nada é mais doido do que livro, na minha opinião, pra você treinar a habilidade de focar. Leitura, assim, livro, coisa de papel, né? Eu acho, na minha opinião. Pode ser que alguns estudos também pelo computador ajudem muito, mas eu gosto muito de treinar minha habilidade de focar na leitura, usando o livro, tá bom? Então chegamos aqui aos 15 minutos deste vídeo. Espero que sua cabeça tenha explodido positivamente. E queria te falar que você tem que se inscrever nesse canal, porque eu posto vídeo aqui todos os dias, tá bom? Vamos finalizar aqui sobre foco. Você entendeu todos os tópicos? Eu tô muito feliz de ter falado sobre foco, mas o vídeo não era sobre foco, né? Na verdade o livro era sobre leitura. Então você entendeu os tópicos todos sobre a leitura? Então aqui os 5 motivos pelos quais ler é muito importante. Você tem que enviar esse vídeo para mais pessoas, para você servir para esse vídeo que servir de objeção toda vez que alguém falar, não leia. Ah, mas só que lê, você manda esse vídeo para essa pessoa. E toda vez que você tiver com falta de vontade de ler, eu vou estar aqui também te lembrando todas as vezes disso daqui. Então você volta nesse vídeo e pode assistir, tá bom? Deixa o like, comenta alguma coisa, se inscreve nesse canal. Me segue em todas as redes sociais, eu posto conteúdo lá todos os dias. E eu tenho um clube de desenvolvimento pessoal, o link tá na bio. Tchau! Até amanhã!